Fala galera, estamos aqui para mais um podcast no nosso Verticalizando Cast e no nosso canal no YouTube Verticalizando Sonhos. Eu sou o engenheiro civil Thiago Pinotti e estou ao lado aqui do meu grande parceiro e engenheiro civil também, Eduardo Santana. E aí, Edu? Olá, tudo bom? E hoje temos um assunto muito bacana. Estamos recebendo aqui o bacharel em administração com ênfase em empreendedorismo e o design de interiores, Guilherme Pereira. Guilherme, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter chamado para a gente bater esse papo aqui. Vamos saber um pouco mais hoje sobre design de interiores. E eu já começo... Qual que é a história do Guilherme? O porquê design de interiores? O que te fez vir para essa profissão? Eu fiz o meu ensino médio todo pensando em fazer medicina. Não passei, me frustrei com a decisão e fui fazer administração de empresa, porque, ao meu ver, era uma faculdade e ainda penso desse jeito, que todo mundo deveria fazer antes de seguir uma outra profissão. É a base, né? A base para tudo que você vai fazer, entendeu? E fiz os 4 anos de faculdade, me frustrei um pouco porque eu queria carreira bancária. E aí depois eu comecei a trabalhar numa loja de decoração da mãe de uma amiga minha. E lá eu comecei a gostar de toda a questão do interior, tudo que compunha o interior. E aí eu comecei a fazer designer de interiores. Legal. Então, eu sou formado há 8 anos, mas já trabalho há 11, né? 3 anos antes eu já trabalhava, já tinha esse contato com interiores, com todo esse mundo que compõe essa parte de finalização da obra, né? Show de bola. Legal. Guilherme, deixa eu te perguntar, qual seria a diferença, as principais diferenças entre um design de interiores e um arquiteto, por exemplo? A diferença principal entre o designer e o arquiteto é que a gente, designer de interiores, a gente não pode construir, não pode fazer projeto arquitetônico, não pode subir parede, não pode mexer com laje, fundação e afins. A gente só trabalha com a estrutura, com o esqueleto da casa pronto, entendeu? Na hora que as paredes estão levantadas, na hora que a laje já está colocada, a gente já consegue entrar para trabalhar já. Entendi. Guilherme, então o cliente pode ter esses dois profissionais junto na obra, né? Tanto o arquiteto quanto o designer. No meu ponto de vista, deve. Entendi. Ele deve ter os 3 profissionais, na verdade. O engenheiro civil, para fazer todos os cálculos, a parte estrutural. O arquiteto, para poder fazer toda a parte arquitetônica, paredes, janelas e tudo mais. E o designer de interiores. Legal. Para a gente poder fazer um projeto mais próximo do 100% possível. É que às vezes muitas pessoas acham que são concorrentes, mas não, né? É um complemento do outro. Muito pelo contrário, eles têm que ser muito parceiros. Exato. Se os 3 estão falando a mesma língua, a única pessoa que vai ganhar no futuro é o cliente. Legal. Porque ele vai ter um projeto mais próximo dos gostos dele, o cliente vai conseguir colocar toda a expectativa e nós, profissionais, vamos conseguir executar isso daí. Legal. E o legal do design é que não é só a estética em si, né? Mas tem a parte de conforto termoacústico, né? Exatamente. Questões de energia, tudo. Parte elétrica, né? Parte de iluminação, conforto visual, sensação de aconchego, textura, superfícies. E também uma das coisas que a gente leva muito em prol na hora de fazer o projeto de interiores é o estilo de vida da pessoa, né? Então, tudo isso daí é analisado, é pesquisado, é estudado para o cliente ter o projeto mais próximo do gosto dele. Legal. E então, essa diferença, tem que ter os profissionais, mas o profissional de design de interiores, por exemplo, ele não assina projetos legais, eu falo, ele teria... Não, a gente não tem toda essa legislação que vocês têm, tanto como os engenheiros como os arquitetos. A gente tem um compromisso com o cliente com o resultado final, né? Mas nada que seria documentado, averbado, legalizado, entendeu? A gente acaba fazendo a parte estética, então não existe documentação para isso daí. Principalmente projeto de prefeitura, né? A gente não participa dessa parte. Legal. E é bom você ter citado, não participa dessa parte. E qual etapa que o design o correto é ele entrar, né? É no começo da obra? É só lá no final onde que entra a parte dele mesmo? O correto mesmo de ele entrar é no início do projeto.
entendeu? No início do projeto, na hora que está estruturando o esqueleto da casa, no papel, entendeu? Porque às vezes a gente tem que fazer algumas alterações de layout, questão de circulação, o próprio estilo de vida da pessoa, às vezes a gente tem que alterar algum tipo de mobiliário, fazer algum tipo de passagens dentro da casa, que o interessante é a gente já vir lá no começo. Porque aí, nesse começo, a gente já, por exemplo... tem aquele olhar clínico. Né? Então, mas por exemplo, às vezes o cliente tem um móvel de família, às vezes o cliente tem algum tipo de... algo sentimental. Alguma coisa sentimental, que aí a gente tem que previsionar ponto elétrico, ponto hidráulico. Então, isso daí lá no começo facilita muito os próximos, tanto o arquiteto quanto o engenheiro a fazerem os serviços deles certo e não ter que fazer retrabalho, né? Legal. É importante salientar isso, porque mudanças durante a obra sempre geram custos que não são previstos, sim, né? É custo com mão de obra, é custo com material. E se a gente já vem previsionando isso no começo, quem vai ganhar é o cliente, que não vai ter que desembolsar esses consertos, né? E hoje em dia você é procurado mais na sua etapa mesmo, né? Muitas ferramentas digitais hoje, ele está vendo, os próprios programas, Discovery Home Health, programas de reforma, Luciano Huck, enfim, eles já estão vendo que já existe lá atrás isso daí. Essa procura já tem que vir lá na parte do início. Mas às vezes a gente já pega ou no intermediário, que seria a casa já está levantada com laje e contrapiso, e tem uns que chamam a gente lá no final, onde começa a ter muito retrabalho, muito conserto, muita alteração que não foi especificada lá atrás. Até outro ponto também, não só projeto, o Du também é especialista nisso, mas também orçamento de obra, né, Du? Pelo menos ali no começo já tem uma noção quanto você pode investir nesses acabamentos, no móvel, num piso, né? Tendo a gente já vai previsionando, né, metragem quadrada de porcelanato, azulejo, previsionando quantidade de marcenaria, previsionando forro de gesso, iluminação, esquadrias, cortinas, e depois vem transcorrendo conforme isso é muito importante, porque no caso, por exemplo, de administração de obra, quando eu faço um orçamento inicial, se eu tenho todas essas informações, é muito mais fácil bem mais assertivo, acertar o orçamento bem em cima quando você tem essa informação. Então, ter o designer já no início faz com que a gente consiga ter a precisão no orçamento disso. No meu caso, eu não consigo ter uma precisão mais próxima do 100%, porque eu acabo trabalhando com o gosto do cliente, entendeu? Sim. Às vezes ele opta... Diferente de uma estrutura, que aquele ferro acabou, não tem como escolher. Às vezes o cliente se encanta com o piso de R$50 metro quadrado, mas ele se encanta com o piso de R$100 metro quadrado. Então, quanto mais o gosto vai mudando, mais o valor vai aumentando, entendeu? Então, a gente consegue ter uma base, mas depois isso, o céu é o limite. Legal. A obra começou sua parte ali, você acompanha essa obra, como que funciona? Acompanho. O projeto de interiores eu costumo explicar que é que nem um carro zero. Você tem várias derivações, vários acessórios, entendeu? Tem desde um plano básico, que normalmente eu acabo indo uma vez na semana, ver se está tudo transcorrendo corretamente, ou se o cliente prefere, quer colocar num pacote acompanhamento diário, eu vou todos os dias na obra, entendeu? Porque a gente precisa. Como é detalhe e é a parte refinada, a parte mais específica, se a gente não acompanhar de perto, pode ter algum problema. Ô Guilherme, outra dúvida também, eu acho que principalmente a parte de piso e revestimento, né? Quando o cliente vai na loja, tem aquela 1000 opções para ele escolher e fica totalmente perdido. Então, eu acredito que um profissional, né, como um design de interiores, é interessante por causa disso, e vocês também acompanham ele nas lojas para dar esse auxílio? Sim, a gente acompanha, né? A gente tem, primeiro de tudo, fazer um estudo psicológico para ver exatamente o que a pessoa quer, porque 90% das vezes nem a pessoa sabe o que ela quer direito. A gente tem que vir buscando, vir minerando isso dentro da pessoa para conseguir ver exatamente o gosto que ela quer. Que ela vem com 10, 20 fotos de pesquisa na internet, aonde nada casa com nada, mas a gente tem que chegar
num consenso final. Então a gente acompanha na loja, a gente vem mostrando, explicando as superfícies, o que é mais fácil de limpar, o que é mais tecnológico. Isso que eu ia falar também, que não é só limpeza, né? Não é só estética, né? Tem questão de limpeza, Exato. tem Durabilidade, a gente tem fluxo, uma casa que tem muita criança, é um negócio que a gente tem que pensar em limpeza, pensar em acomodação, pensar em trânsito, porque é um negócio bem complicado. É um negócio legal que eu aprendi também com o Guilherme, sobre bancadas, né? Ali sempre é uma dúvida, bancada de porcelanato, bancada de granito e tal. Então, às vezes a gente só pensa na estética e não, é muito além disso. Né? É uma faca que pode riscar, é uma panela quente, né? Que pode... Uma parte funcional, porque o que a gente vê na foto é apenas para a foto, né? E a gente tem que ver o dia a dia, porque uma casa, ela cozinha, essa casa funciona, essa casa tem criança, essa casa tem calor, tem fogo, tem várias coisas que a gente tem que levar na superfície para que ela não se deteriore em pouco tempo, né? E você tem que ter esse feeling também, né? Entender o que a pessoa faz, né? É uma pessoa que gosta de fazer muito churrasco, uma pessoa que não gosta, né? Exatamente. Aí vem no começo do projeto, várias perguntas, perguntar como que é o cotidiano da pessoa, perguntar o que ela gosta, o que ela não gosta, se recebe muitos amigos, se não recebe. Então tudo isso entra dentro de um questionário pessoal para eu poder vir e colocando esses parâmetros. Não adianta a gente fazer uma casa muito bonita que no futuro ela comece a ter depreciação muito antes do tempo que ela deveria ter, entendeu? E o cliente tem que vir com o coração aberto também, né? Para expor tudo. É um grande problema. Às vezes o cliente ele fica meio receoso de não querer falar, mas quanto mais verdadeiro o cliente for, mais fácil é para mim poder entender o estilo de vida dele e é mais fácil de eu conseguir colocar isso no projeto da casa. Legal. Às vezes você tem que acabar contrariando o cliente, por exemplo, que nessa questão da pedra, da bancada. Às vezes é o sonho do cliente ter aquela pedra, mas ele não sabe que se ele colocar uma panela quente vai manchar, se ele derrubar um produto, às vezes mancha. Então, às vezes você tem que acabar explicando isso, convencer o cliente que aquilo não é a melhor opção para ele, né? É uma parte que às vezes o cliente acaba ficando um pouco decepcionado, né? Porque ele tinha almejado uma bancada branca para a cozinha dele, mas é uma pessoa que usa muito, corta carne, a superfície não é favorável para o estilo de vida da pessoa, entendeu? Então a gente tem que vir trabalhando com uma maneira bem tranquila para o cliente, para ele poder entender que a foto que ele viu na internet é apenas uma foto, entendeu? Muitas das vezes o que vocês acabam vendo de pesquisa da internet, aquilo ali acabou, desligou as câmeras e desmonta tudo e acabou. Mas uma casa real, onde ela tem uso, ela precisa ser adaptada para o estilo de vida. Nem a estética está acima disso daí. E você acha que a internet ajudou nesse sentido? Por exemplo, o Pinterest, né? Que bastante cliente chega com imagens de lá. Isso daí ajuda o cliente a ter uma noção que ele pode fazer ou não? Ou se confunde mais? Às vezes quer isso, mas financeiramente é um absurdo. Eu acredito que ele ficou 50% bom e 50% ruim. Entendi. 50%, exato. 50% bom foi porque o cliente começou a ter fotos referenciais de um gosto que ele tem, né? E a parte ruim é que nem sempre aquilo se encaixa no cotidiano da pessoa. Tanto financeiramente, quanto usualmente, quanto geograficamente. Às vezes a pessoa vem com uma foto de uma sala gigantesca, mas a sala da casa dela é menor, entendeu? Então não dá para colocar todos os elementos que você viu, mesmo diminuindo a escala dos móveis, da marcenaria, de tudo. Então, mas aí que entra a parte da análise de todo do começo do projeto, né? Porque se a gente for pensar pelo cliente, acaba virando um Frankenstein, né? Um pedacinho de cada coisa e nada conversa com nada. Às vezes, das imagens que ele vem passando, eu preciso tirando os elementos essenciais, readaptando para o espaço e aí a gente vem executando, entendeu? Mas é o ônus e o bônus. Foi uma ferramenta muito boa, as pessoas tiveram esse acesso, mas a gente tem que dar uma trabalhada. Outra coisa legal que eu aprendi com o Guilherme também durante a convivência aí, né, de vários projetos, cara, tudo é bem complexo, tudo se conversa, né? Então,
A cor do piso você vai escolher, vai depender da cor do sofá, com a cor da cadeira, com a cor da mesa, com a cor da parede, que vai pintar depois. Exatamente. Iluminação. É a questão do Frankenstein mesmo, né? Se a gente não ter uma linha de pensamento nessa harmonia toda, a gente vai criando etapas muito secas de um elemento para o outro, né? Então a gente tem que vir com o piso, subindo com a iluminação, parede, todas as texturas, os tecidos, então a gente precisa vir trabalhando tudo isso daí. Então é uma linha muito complexa. Eu acho legal também que assim, você vai trabalhar a iluminação, vai ser quente, vai ser fria, não, vai ser tantos Kelvin, porque essa cor aqui, depois a outra que vai estar lá naquele outro lado vai influenciar nessa, então tem muitas variações que tem que ser até o pessoal saber, né? Quente é amarela, fria é branca. Isso, mais exatamente. É mais fácil para poder entender. Isso. Então, tudo tem um contexto, né? O projeto, na verdade, ele é circular, ele é cíclico. Eu tenho que fazer com que tudo converse ao mesmo tempo para o cliente ter as melhores sensações, ter as melhores experiências dentro da casa dele. Porque o sonho, acho que, da população é a casa própria, né? Sim. É o escritório próprio, é o empreendimento próprio. Então, a gente tem que vir trabalhando para que tudo converse dentro. Ok, outra dúvida. É só para casa ou não? Pode ser projetos comerciais, industriais, qualquer coisa? Industrial, canil de cachorro? Tudo. Comercial, industrial, loja, fábrica, recepção, cômodos isolados, quarto, só uma sala, ou um escritório de advocacia. Então, tudo envolve interior, né? Sim. Tudo envolve as melhores sensações dentro do lugar. E eu acredito que o comercial, né, Edu, eu acho que é até mais necessário, né? Porque precisa ver o tipo de clientes, né? O tipo de público que vai ter lá, aí a gente a sensibilidade. Isso que eu falei, e às vezes não é o gosto da pessoa, do proprietário da loja ali, né? Às vezes você tem que conversar com o seu público, né? Esse é um grande problema, porque às vezes, por exemplo, a questão de loja, né? Loja de comércio que a gente fala. A gente tem que analisar muita coisa. O dono da loja, ele tem que esquecer que a loja não é dele, a loja é do público dele. Então você tem que fazer tudo para o público se sentir mais aconchegado, para ele se sentir mais confortável, e quanto mais ele está confortável, mais ele está gastando, né? E isso é bom para o dono da loja. Então, esse é uma barreira muito grande no início da obra comercial. Entender que o cliente, que o proprietário do comércio não está fazendo para ele, está fazendo para o cliente dele. Mas daí a gente consegue resolver fácil, 2, 3 conversas, a gente já consegue resolver isso daí já. Ô Gui, então, resumidamente, para tirar qualquer dúvida, quais as vantagens, então, de um design de interiores numa obra aí? Como você poderia resumir isso? As vantagens, eu acho que é o resultado final. Legal. Né? Porque para o cliente não importa se o concreto é bom, se o concreto é mais forte, mais fraco, se é ferro 1, se é ferro 2, o cliente vai enxergar o resultado final. A maquiagem, que é o sofá pronto, o tapete gostoso, a iluminação aconchegante, entendeu? Então, no meu caso, a importância seria porque é no resultado final. É a parte onde o cliente, na verdade, vai pôr a mão. Porque viga, coluna, contrapiso, ele não vai pôr a mão. Ele vai pôr a mão na almofada, ele vai pôr a mão na marcenaria. Então, é essa parte que é o tangível do cliente, né? É onde ele vai realmente ver como ficou a casa dele. Bacana, bacana. Eduardo, eu tô expert em design. Já tô querendo mudar de profissão. Não muda não. Continua na sua. Ninguém lembra do engenheiro, você viu, né? Então, só a imagem final do design. Mas na hora que dá problema... Não adianta ter uma viga reforçada e não ter um sofá confortável para sentar, né? Começa a ter trinco na parede para ver se eles não lembram de você. Ninguém fala, obrigado, minha casa não caiu. Bom, galera, Guilherme, queria agradecer você, um papo muito bom, acredito que tirou muitas dúvidas aí, né, essa dúvida aí, arquiteto, design, engenheiro, né, cada um no seu quadrado, o que cada um faz. Mas todo mundo trabalhando junto. Todo mundo trabalhando junto. E muito obrigado aí de dispor seu tempo para esse podcast e sucesso cada vez mais nos seus projetos. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, gente. Valeu, Du, obrigado por essa parceria. Estamos juntos. E é isso aí, galera. E se inscreva aí no nosso canal no YouTube Verticalizando Sonhos. Também estamos pelo Spotify Verticalizando Cast. Até a próxima dica de construção. Valeu!